Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser também um Gideão da oração, da adoração, da pregação da palavra, aquele guerreiro do Senhor, guerreiro da fé, que estará orando, preparando a igreja, preparando-se e também as pessoas ao seu redor para a volta de Jesus. Bem, e como nós devemos ser guerreiros da fé, como devemos estar de prontidão aguardando o Senhor, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos olhar para Israel e ver Israel como o relógio de Deus. Estamos fazendo um retrospecto na história de Israel e hoje teremos no nosso programa um estudo sobre a jornada pelo deserto. O povo caminhou pelo deserto durante 40 anos e em cada lugar onde esteve houve uma história com tantos exemplos para nós. Tome sua Bíblia, lápis, papel, marque os textos e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Bons estudos para você! Muito bem, queremos estudar a respeito de Israel, a respeito do modo como tão maravilhosamente Deus tirou o seu povo do Egito e os trouxe para a terra prometida. Mas nós sabemos que esta jornada aí foi uma jornada longa, uma jornada que durou 40 anos. Israel peregrinou no deserto por 40 anos, tendo a provisão de Deus para a sua saúde física e experiências espirituais. Deus havia falado com o seu povo, Deus havia falado a Abraão que a sua descendência ficaria no Egito por 400 anos. E Deus havia feito a seu servo Abraão, ao patriarca, a promessa daquela terra prometida. Esta promessa foi reiterada a Isaac, a Jacó, e Jacó a passa para os seus 12 filhos, os 12 patriarcas, e na história de José, toda a família desce ao Egito e ali eles ficam como escravos durante tanto tempo, num trabalho tão difícil, um trabalho, podemos dizer, sujo, porque eles trabalhavam com barro, trabalhavam com a lama, com palha, trabalhavam com um serviço que eles manchavam as roupas, manchava-lhe as mãos, os pés, quem sabe o rosto, o cabelo, chegavam em casa barrentos, chegavam em casa sujos, fazendo tijolos para Faraó, preparando a cidade celeiros. Nós vamos ver que há uma diferença tão grande entre o Egito e as cidades do Egito e Canaã, ou Israel, ou a terra prometida, ou o lugar que Deus havia preparado para o seu povo. Lá em Israel, as casas eram feitas de pedras, de pedra. Até hoje nós vamos ver que o patrimônio histórico universal trouxe para aquela região uma lei de que as fachadas das casas, dos prédios, devem ser de pedras. Pedras calcárias, pedras tiradas das montanhas do deserto. E o trabalho com pedra é um trabalho limpo, um trabalho bonito. Tão diferente do trabalho no Egito. E nós sabemos que há aí uma comparação entre a nossa vida, a nossa jornada e a história bíblica. Nós também estamos caminhando, nós também estamos peregrinando por um deserto, por um tempo. O povo ficou durante 40 anos. Não sabemos quanto tempo vai durar a nossa peregrinação. Mas saímos do Egito, saímos com mão forte e poderosa, assim como Israel saiu com o sangue do Cordeiro marcando os umbrais e as vergas das suas portas, assim como Israel saiu sendo livre da morte que alcançou os primogênitos no Egito, assim também nós. Saímos do império das trevas, saímos com a marca do sangue do Cordeiro de Deus em nossos corações. Saímos livres da condenação da morte, saímos do Egito, saímos deste sistema mundano e vamos para a casa do Pai. A nossa terra prometida é a casa do Pai.
Este período da peregrinação está descrito na Bíblia com detalhes em Êxodo 12 até Josué capítulo 7. Vemos que é um período grande, vários textos, vários capítulos da Bíblia se encarregam de contar essa história. Desde o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e até o capítulo 7 de Josué, nós temos a narrativa desta história, a narrativa desse tempo em que o povo esteve ali no deserto. E o deserto nos traz lições preciosas, lições tão tremendas para as nossas vidas, e nós queremos dar uma passada nesta jornada pelo deserto. Queremos passar com o povo de Israel e acompanhar todos os seus acampamentos, acompanhar todas as suas passagens ali naquele período, tirando lições especiais para a nossa vida. Então, primeiro, eles foram de Ramsés, do Egito, foram até Sucote, Êxodo 12, 37. Sua saída foi na instituição da Páscoa, Êxodo 12, 22. Então saíram de Ramsés, saíram da terra de Gósen. Ramsés era uma cidade celeiro que eles construíram no Egito com o seu trabalho, com a sua mão de obra escrava. De Ramsés foram até Sucote. Sucote, uma palavra hebraica que quer dizer cabanas. Vão até Sucote, se acampam ali, e quando saíram do Egito com a permissão de Faraó, a sua intenção era servir ao Senhor, era celebrar festa ao Senhor. E nós sabemos que só podemos celebrar festa ao Senhor, só podemos servir ao Senhor quando saímos do Egito, quando saímos da opressão de Faraó, da opressão do pecado. E eles saem daquelas cidades celeiros. Enquanto se está no mundo, enquanto a pessoa está no pecado, no vício, na droga, na bebida, na prostituição, nas perversões sexuais, enquanto a pessoa está vivendo no pecado, ou mesmo que ela não tenha vícios, mas está vivendo longe da palavra de Deus, não tem certeza de vida eterna, não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, esta pessoa está construindo para as trevas, ela está construindo para o inimigo, ela não está servindo ao Senhor, ela está em Ramsés, está fazendo um trabalho sujo, um trabalho que não honra, não glorifica o Senhor. Mas quando o Senhor nos tira, deixamos tudo para trás. E a marca da saída de Israel do Egito foi o sangue do Cordeiro. Foi quando Deus instituiu a Páscoa, uma mensagem figurativa, simbólica, naquela festa tão maravilhosa que prefigurava a obra de Jesus Cristo. Prefigurava o que o Senhor havia de fazer, não apenas por Israel, não apenas pelos descendentes de Abraão, mas por todas as famílias da terra, por todas as pessoas, os seres humanos a quem Deus ama de maneira tão maravilhosa. Em Êxodo 12, 22 está escrito: tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai à porta da sua casa até pela manhã. O anjo de Deus passou pelo Egito e em todas as casas houve choro, houve morte. Todos os primogênitos dos homens e dos animais foram mortos. Tanto os que estavam nas masmorras, nos cárceres, quanto o filho do faraó no palácio, tanto das famílias ricas, dos comandantes, quanto das famílias simples, dos escravos, dos pobres, todos os egípcios estavam em pranto. Todos estavam chorando e também os primogênitos dos animais foram mortos. O Senhor marcou, aquele dia era um marco na história de Israel. Um marco com mão forte e poderosa, Deus tirava, Deus sacava o seu povo do Egito, das trevas, da opressão, do pecado,
para a liberdade, para se tornarem um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que iria celebrar festa ao Senhor. No deserto? Sim. Eu e você podemos celebrar festa ao Senhor no deserto. Qualquer deserto das nossas vidas, em qualquer dificuldade pelas quais possamos passar, nós podemos estar em festa. É um paradoxo para o mundo. Puxa, como que vocês, vivendo uma situação desta, podem cantar? Como podem ter paz no meio de tribulação, no meio de dificuldades? Porque o Senhor nos chama para celebrar o seu nome e a nossa alegria tem um nome, a nossa alegria é o nosso Deus. E Ele nos supre, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece. É isto que vai nos mostrar a história de Israel na sua passagem pelo deserto. Segundo, de Sucote foram até Etã, Êxodo 13, 20. Os ossos de José são levados pelo povo para a terra prometida, Êxodo 13, 19. Então, de Sucote, ali aquela região das cabanas onde eles fizeram seu primeiro acampamento depois da saída no Egito, eles vão até Etã. E o texto bíblico nos diz que eles levaram consigo os ossos de José. Para que José deu esta recomendação? José, 300 anos antes do povo sair do Egito, ele disse aos seus irmãos: vocês sairão daqui, nossos filhos, nossa descendência sairá do Egito, irá para cumprir o propósito de Deus. Ele não sabia. Ele morreu no Egito, ele morreu no palácio, mas é tão lindo que José criou seus filhos, Efraim e Manassés, nos preceitos da palavra de Deus, não como palacianos egípcios, mas ele os criou como hebreus, como israelitas, como descendentes de Jacó, de Israel, levando sobre si o nome de Deus, as promessas de Deus. E José disse a seus irmãos: levem os meus ossos. Quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos. Eu não quero que eles fiquem enterrados aqui no Egito. A minha esperança não é o Egito. O futuro, a minha vida, eu estou olhando para além túmulo. Eu estou olhando para a promessa de Deus. E a promessa de Deus para mim, para você, para José, para Abraão, para Isaac, para Daniel, para Paulo, para Pedro, para todos aqueles que nele creem, é que um dia, que está muito perto de acontecer, haverá o arrebatamento da igreja. Ouviremos o som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós iremos ao encontro do Senhor. Em Êxodo 13, 19, está escrito: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levareis convosco os meus ossos. José creu, olhou para o futuro e fez seus irmãos prometerem que seus ossos seriam enterrados em Israel. Nós vamos dar uma paradinha no nosso estudo, continuaremos vendo as promessas de Deus na jornada pelo deserto. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, estamos conversando sobre a jornada do povo de Israel pelo deserto. Essa travessia de 40 anos tem lições preciosas para o nosso coração. Vamos aprendendo com José, que quando o povo saiu do Egito, ele disse: levem os meus ossos, levem, porque eu participo de todas as promessas de Deus. Abraão, Isaac e Jacó estavam sepultados em Hebrom, na terra prometida. José queria que seus ossos ali estivessem também, ali em Israel, de onde ele haveria de ressuscitar ao encontro do Redentor, do Senhor, do Rei dos judeus, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. O terceiro ponto de acampamento de Israel foi: de Etã foram a Piairote e a Baal-Zefon, Êxodo 14, verso 12. Houve a perseguição de Faraó, no verso 23, e a gloriosa travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14, 22.
Eles então estão saindo do Egito, param em Sucote, param em Etã, de Etã vêm até Piairote, junto a Baal-Zefon. E ali, esse caminho é como uma garganta entre montanhas. E esta garganta entre montanhas vai conduzir o povo para um lugar sem saída. Eles vão para uma praia, eles vão para um lugar em que à frente eles têm um mar. Como vão atravessar o Mar Vermelho? Eles não têm barcos, não há uma ponte. E Faraó então pensa, eles estão perdidos, eles não sabem para onde vão, eles não têm saída. Ah, nós não podemos perder Israel, não podemos perder esta mão de obra. Nós havia já passado o luto pelos primogênitos. E Faraó então pega o seu exército, pega os seus cavalarianos, pega os seus carros e vai atrás de Israel. E temos então um modo tão glorioso como Deus livra Israel. Muitas vezes nas nossas vidas parece que estamos em um beco sem saída. Parece que Deus nos conduz para algo que não há saída, não há um emprego, não há um sustento, problemas das mais diversas ordens. O que Deus quer nos mostrar? Ele quer nos mostrar que temos apenas uma saída em toda a nossa vida: olhar para cima, olhar para Ele, clamar pelo seu nome e dizer: Senhor, ajuda-nos. Se não for o Senhor, estamos perdidos. Muitas pessoas, nos desertos da sua vida, nos momentos difíceis, procuram a ajuda dos irmãos, contam seus problemas para os outros e às vezes o irmão vai ser o supridor. Mas Deus quer ser o nosso supridor. Ele quer que eu e você olhemos para Ele e clamemos a Ele: ajuda-nos, Senhor. E foi o que o povo de Israel fez. Foi a Moisés dizendo: o que faremos? Egípcios atrás, montanhas à direita e à esquerda e o mar à frente. O que vai ser de nós? E Moisés traz na palavra de Deus: dize ao povo de Israel que marche. Em Êxodo 14, 22 está escrito: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Que coisa tão maravilhosa! Deus fez soprar um vento, um forte vento oriental, toda aquela noite. E as águas ficaram qual muro à direita e à esquerda. Hoje sabemos de descobertas arqueológicas ali na região da Arábia Saudita, à altura da Arábia Saudita, há uma coluna do lado do mar, do outro lado. E foi descoberto em fotografias tiradas de satélite, há um caminho sob o mar. Há como que um aterro formando um caminho da praia de Nueiba até a Arábia Saudita. Exatamente esse caminho por onde o vento oriental, por onde Deus enviou esse vento soprando toda a noite e o povo pôde passar a pés enxutos. Os egípcios olharam o povo passando, viram que era um caminho seguro e Faraó enviou o seu exército. E eles teriam força para trazer o povo de volta. Mas a palavra nos diz que Deus dificultou o caminho dos egípcios, emperrou as rodas dos seus carros, fez com que eles andassem dificultosamente. E assim que passou o último hebreu, o último participante do povo de Deus, assim que passou a última ovelhinha, Moisés estende a sua vara e as águas se fecham, cobrindo os egípcios. Deus é Deus de vitória. Deus é este Deus maravilhoso que vai à nossa frente. E se as águas estão à nossa frente, não temos o barco, não temos a ponte, veja o vento de Deus soprar. Veja o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Pois como Ele conduziu o povo no deserto, Ele nos conduz no deserto desta vida, quando estamos a caminho da terra prometida, da nossa pátria celestial. Atravessaram o Mar Vermelho, cantaram, jubilaram, glorificaram a Deus. E depois, no quarto ponto, depois da travessia do Mar Vermelho, eles vão até Mara.
Êxodo 15, 22 a 23. As águas amargas se fizeram doces. Versos 23 a 25. Atravessaram o Mar Vermelho. Miriam dançou, tocando tamboril, Moisés cantou, o povo dançou, o povo se alegrou. E no seu primeiro acampamento ali no deserto, chegam a Mara. Eu estive junto às águas de Mara, ali no deserto. É deserto, deserto mesmo. Pedras, 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 cascalho. E aquelas águas ali, algumas árvores, onde a água, há árvores. Mas as águas eram amargas. As águas não eram próprias para tirar a sede, as águas não eram boas. E o povo reclamou, Moisés, Moisés. Se bem que aquelas águas trariam saúde, elas tinham elementos químicos para a saúde do povo. Mas o povo reclamou. Algumas vezes, há águas amargas em nossas vidas. Algumas vezes Deus prepara alguma coisa que nós vamos mergulhar e dizer, esta é a resposta de Deus. E percebemos que são amargas. E muitas vezes murmuramos, Deus não está cuidando de mim. Eu esperava águas doces e vieram águas amargas. Deus sempre está cuidando de nós. O povo reclamou e Deus então disse a Moisés, Moisés, pega uma destas árvores, corta o seu tronco e jogue nas águas de Mara. E as águas ficaram doces. Aquela madeira cortada, lançada sobre as águas, era o símbolo da cruz, do madeiro sobre o qual Jesus foi pregado. É através da cruz que todas as águas amargas ficam doces. É através do perdão do Senhor, através da cruz, da transformação do nosso caráter, do Espírito Santo, do sangue que jorra da cruz, que perdoa todo pecado, que nós somos purificados, que toda amargura fica doce. Aplicar o perdão. Experimente aplicar o perdão nas amarguras da sua vida, nos ressentimentos que você traz, nas injustiças, nas ingratidões que você leva dentro do coração, ferindo sua alma. Experimente lançar a madeira da cruz, experimente lançar o perdão e as águas ficarão doces. Está escrito em Êxodo 15, 22 a 23. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Quando Deus vem ao nosso encontro, quando nós aprendemos o perdão, nós temos lições profundas. Ali Deus deu ordenação e provou seu povo. Deus prova a mim e prova a você nas águas amargas durante a vida. Deus nos prova para que nós possamos oferecer perdão, tornar as águas doces, os relacionamentos doces, através da cruz, através do perdão. Em Mara, temos esta lição tão preciosa e que você possa guardá-la em sua vida, possa servir ao Senhor de todo o coração e deixar que a doçura do perdão alcance todas as pessoas ao seu redor, todos os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Bem, e nesta hora, quando estudamos sobre a jornada do povo no deserto, queremos orar. Sabemos que é Deus que tem todo o suprimento, é Deus que tem tudo que necessitamos para ter uma vida bonita, uma vida de acordo com o seu querer. É Deus, é Deus. Queremos exaltá-lo, queremos viver para a sua glória. Por isso, nesta hora eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que eu sou um pecador, reconheço que estou ainda no Egito, trabalhando para Faraó, servindo ao pecado, reconheço que a minha vida não deslancha, reconheço que tenho sofrido tanto, porque ainda meu nome não está no teu livro, porque ainda não sou lavado por ti, mas nesta hora eu abro o meu coração, eu abro a porta da minha vida e te convido, entra, Jesus, entra no meu viver,
perdoa os meus pecados, lava o meu coração, purifica-me de toda iniquidade e dá-me um novo coração, um coração semelhante ao teu, um coração puro, um coração doce, um coração que perdoa, um coração que te ama. Eu me entrego a ti, eu passo a pertencer a ti, hoje e para sempre. Amém. Pai, oramos também pelas pessoas que estão assistindo a este programa, mas que estão vivendo momentos tão difíceis, momentos de tribulação, de deserto, de enfermidade. Ministramos a Tua bênção sobre cada um, ministramos libertação para os que estão oprimidos, rompam-se as correntes, caiam as algemas por terra, abram-se as prisões e estas vidas presas a alianças demoníacas sejam agora libertas em nome de Jesus e recebam a Cristo como Salvador. Aqueles que estão vivendo momentos de enfermidade, ó Senhor, por mais difíceis que sejam, incuráveis pela medicina, envia agora a Tua cura, porque Tu és Jeová Rafá. Traz a paz, traz o suprimento, traz o perdão, traz a alegria para cada coração, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse destas bênçãos maravilhosas de viver com o Senhor cada dia e de glorificá-lo. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.